Olá pessoas, como vocês estão? Boa terça-feira, vamos para mais um Vencedores e Perdedores aqui no canal. Lembrando, sempre se inscreva no nosso canal. Se você está vendo no celular, provavelmente vai ter o botão Hype, e aí você ajuda o canal a chegar em mais gente, chegar a NFL em mais gente também. Então clique no Hype, ajude a gente a além do like, claro, como sempre. E vamos lá, lembrando que tem mais vídeo, tem mais conteúdo para você que é membro do canal, para você que é membro do Like Plus, e se você ainda não é, junte-se. Você vai se juntar, tenho certeza absoluta. Venham conosco porque tem o Briga por Playoffs, tem análise de jogos, tem o NFL Sem Stats, tem 5 motivos pelo qual os 49ers estão nessa draga. Enfim, vamos que vamos. Tadinho dos 49ers, tô triste. Tá, Kyle Shanahan, tá difícil esse ano, né? Que tempestade perfeita. Bom, lembrando que o nosso quadro Vencedores e Perdedores é um oferecimento de Visa, patrocinadora oficial da NFL desde 1995. E a gente tem uma promoção bem legal para te contar, para você participar, hein? A cada transação com seu Visa débito cadastrado, você pode concorrer a até R$1.000 de prêmios todos os dias. Não dá para perder, né? Uma baita de uma promoção. Entre em vaidevisa.com.br/NFL, consulte termos e condições. Bom, vamos começar com os vencedores então. Bom, começando com os vencedores, como eu falei, a gente vai ter um vencedor do jogo de sexta-feira. Sobre o Kansas City Chiefs já falei mais no vídeo de segunda, tá? Não vou me repetir. Então não deixem de assistir, sempre esse pacotão legal, né? Vocês podem assistir os 7 coisas que você precisa saber e depois o Vencedores e Perdedores para a gente tentar atingir o máximo possível de times a cada semana. O meu vencedor aqui é o Brock Bowers. O Brock Bowers, ele não é só o melhor tight end calouro dessa temporada. Ele é, pra mim, o melhor tight end dessa temporada. O Brock Bowers tem 884 jardas, quase metade delas são após a recepção, e isso para um tight end não é tão simples. Ele é o primeiro entre os tight ends, não só entre os calouros, entre os tight ends, em recepções, em jardas após a recepção. É um espetáculo a temporada dele. Quando você contextualiza que o cara jogou com Aidan O'Connell, com Gardner Minshew, com Desmond Ridder nessa temporada, fica ainda mais impressionante. O Brock Bowers não vai vencer o prêmio de calor ofensivo do ano, porque esse prêmio vai para um quarterback, afinal de contas a gente sabe que os prêmios eles têm um peso a mais para um quarterback. Hoje, com todo respeito ao Jayden Daniels, com todo respeito ao Bo Nix, o meu voto seria o Brock Bowers, porque ele está como o melhor da sua posição na NFL. Nenhum dos quarterbacks calouros está no top 3 na sua posição. E claro, ser quarterback é mais difícil, né? Tem que pesar isso também. E até por conta disso, o quarterback é mais valorizado. Mas mesmo assim, a temporada do Brock Bowers é completamente fora da curva, ainda mais contextualizando a zona que ele joga, que é o Las Vegas Raiders, ainda mais contextualizando quem passa a bola para ele. De qualquer forma, um quarterback vai vencer esse prêmio. Mas, no mínimo, na seleção ao Kurt, que é o meu All-Pro, o Brock Bowers vai estar, e hoje ele estaria no primeiro time. Ele estaria como o melhor tight end da NFL nessa temporada. Falei bastante sobre o Trey McBride nessa temporada, mas é importante falar sobre o Bowers, jogo de 140 jardas. Se os Raiders tivessem vencido, eles deram um tiro no pé no final, né, pelo amor de Deus, o Brock Bowers teria sido aí ainda mais falado do que talvez seja nesse pós-semana 13 da NFL. Eu acho que eu tirei da tomada o negócio aqui, vai acabar a bateria. Voltou, graças a Deus. O meu segundo vencedor é o Jesse Minter, excelente safety aí do Atlanta Falcons. Não? Você ouviu falar nesse nome neste ano? Fala a verdade, eu já mencionei algumas vezes, mas é um nome desconhecido, né? Quem é Jesse Minter? Muito se fala de Ben Johnson, entre os coordenadores defensivos o Vance Joseph em Denver, obviamente o Steve Spagnuolo. Quase nada se fala sobre o Jesse Minter, até porque o cacique da tribo é o Jim Harbaugh. Mas o Jesse Minter, como coordenador defensivo dos Chargers, trouxe respeito a uma unidade que, em termos de nomes, em termos de elenco, basicamente não mudou em relação à temporada passada. E na temporada passada, a defesa dos Chargers era ridícula. Neste ano é uma defesa muito boa, especialmente a secundária, especialmente a defesa contra o passe, pressionando o quarterback adversário e tudo mais. Um jogo de 4 interceptações, que o plano de jogo foi perfeito contra o Kirk Cousins. Não mandar blitz, recuar o máximo possível os 7 jogadores para marcar o passe longo, que foi um predicado desse ataque dos Falcons várias vezes, eles fizeram o que eles tinham que fazer. Plano de jogo impecável. Claro que o Jim Harbaugh tem papel nisso, mas o Jesse Minter faz um grande trabalho como coordenador defensivo dos Chargers e merece aqui um elogio também. Agora o nosso terceiro vencedor ainda nesse jogo, mas sem necessariamente ter tido participação de impacto na partida, neste momento o Kirk Cousins está vendo o Michael Penix crescendo em cotação, hein? Sim, senhor.
Não para agora, mas se o Kirk Cousins não jogar bem no final do ano e os Falcons não ganharem a divisão, coisa que tem umas 3 semanas que eu tô falando que pode acontecer, que Tampa tá em crescimento, ano que vem o Kirk Cousins pode rodar. E claro, vale lembrar que o contrato dele meio que impede que ele rode no ano que vem, mas a paciência vai começar a ficar menor, porque hoje, e considerando as últimas 3 partidas sobretudo, o Kirk Cousins foi uma trava para esse ataque. A impressão que me passa é que a idade meio que chegou pro Cousins. Então, o Michael Penix Jr. por tabela é um vencedor que pode ter uma oportunidade mais cedo do que a gente esperava. Isso não justifica ele ter sido escolhido quando o Jared Verse estava disponível e outros defensores. Que se frise, 2 erros não fazem um acerto, tá? Não fazem, definitivamente não fazem, porque a Atlanta, em várias partidas neste ano, precisava de um apreciador de passe e não teve. E não é o primeiro ano que isso acontece. Nosso quarto vencedor é o Russell Wilson com o seu melhor jogo em muito tempo. Melhor jogo desde a época de Seattle, né? Claro, foi contra uma defesa horrorosa, mas ele executou muito bem o plano de jogo, a interceptação não foi culpa dele e passou das 400 jardas, mostrando que se tudo encaixar, esse ataque de Pittsburgh pode colocar pontos no placar, mais de 30 pontos no placar inclusive, né? Teve, claro, o touchdown defensivo, mas o ataque colocou mais de 30 pontos nessa partida. Sim, tem o contexto que a defesa do Cincinnati Bengals é ridícula, é uma defesa de sopor, mas mesmo assim, eu acho que a gente tem que colocar o Russell Wilson nos vencedores. Agora, o meu quinto vencedor é um nome que sempre que a gente tem um quadro de oportunidade no ESPN League, eu tô tentando colocar ele, mas ele não é mais uma oportunidade, porque eu acho que já tá no radar de todo mundo. É o Buck Irving. E olha a transformação do jogo terrestre dos Buccaneers nessa temporada, muito por conta do Buck Irving. No ano passado foi o 32º em jardas corridas e o 32º, o pior, em jardas por carregada. A Tampa teve 3.4 jardas por carregada. Neste ano, o time é o 8º em jardas terrestres nesse momento da temporada e tem 5.1 por carregada, é o 4º melhor time da NFL neste ano. 152 jardas para o Buck Irving nesse jogo, e jogo terrestre foi diferencial, né? Porque o Chuba Hubbard teve um fumble crucial do outro lado e o Buck Irving amassou pelo chão ao longo de toda a partida. Mais um vencedor aqui, acho que deve tomar conta de vez do backfield aí do Tampa Bay Buccaneers. O meu sexto vencedor não tem um corredor passando a 100 jardas há algum tempo, né? Embora o McLaughlin tenha jogado bem, mas o Sean Payton tem que ser considerado para técnico do ano. Hoje é um dos prêmios mais difíceis da gente votar, né? Porque tem o Kevin O'Connell, por exemplo, de Minnesota, com o trabalho que ele faz com o Sam Darnold, mas mesmo assim eu acho que o Denver Broncos com um quarterback calouro, o Darnold, queira ou não é calouro, ele tem seus problemas de turnovers e tal, mas ele não é calouro. O Sean Payton arriscou o emprego dele, pegando o Bo Nix mais cedo do que na época imaginava-se que seria o caso. E o mais importante de tudo, o Bo Nix é um quarterback na semana 1, semana 2, e é outro completamente diferente na semana 13. Aquele passe para o Marvin Mims que vira touchdown entre os dois safeties, que é a janela correta e a execução impecável, o Bo Nix não tinha passes assim com frequência no college. Isso mostra o trabalho que foi feito com o Sean Payton ao longo da pré-temporada, ao longo do training camp e, claro, agora durante a temporada regular. Então o trabalho do Sean Payton, já elogiei o Bo Nix na semana passada, mas o trabalho do Sean Payton também merece elogio. O Sean Payton, enquanto personalidade, enquanto pessoa e o jeito que ele tratou o Russell Wilson, eu acho que não foi legal. Mas é inegável que é um treinador que tem o comando da equipe neste momento. O elenco dos Broncos, eu acho que no início da temporada, individualmente falando, tinha menos talento do que ele está demonstrando em campo, o que mostra o trabalho de um bom treinador, e a evolução de vários atletas aqui no lado defensivo, no lado ofensivo da bola, também mostra isso com clareza. Os Broncos precisam de ajuda para o Bo Nix, claro, para a próxima temporada. Os Broncos não vão vencer o Super Bowl neste ano, mas eu acho que supera e muito as expectativas da temporada dos Broncos, e isso é um crédito enorme para o Sean Payton. Nosso sétimo vencedor é o favorito para calor ofensivo do ano, como eu disse, meu voto seria o Brock Bowers, mas o Jayden Daniels fez mais um jogo sólido de múltiplos touchdowns, não tomou conhecimento do Tennessee Titans. É o Tennessee Titans. Bom, o Houston Texans de CJ Stroud, que foi o calor ofensivo do ano no ano passado, perdeu para o Tennessee Titans em casa na semana passada. Diga-se que o CJ Stroud e os Texans como um todo jogaram melhor nessa partida, especialmente o Joe Mixon, que como bônus pode ser considerado um vencedor aqui nessa semana. Mas de qualquer forma, o Jayden Daniels voltou àquela curva de boa produção, de eficiência que a gente viu em semanas anteriores, há um mês mais ou menos. E aí passou aquele turbilhão e agora mostrou o futebol americano mais eficiente. De novo, que uma boa notícia para você, torcedor do Chicago Bears. E aí você pode falar, mas curte, o que tem a ver o Chicago Bears com o Jayden Daniels? Tudo bem, eles escolheram o Jayden Daniels, os Bears escolheram o Caleb Williams, segue a vida, não estamos com raiva deles. Não queremos o mal do Jayden Daniels. Eu tenho certeza que vocês não querem. Mas o Cliff Kingsbury vai ser técnico dos Bears ano que vem. Vocês já estão preparados para isso? Já estão preparados? Então, no dia
1 de dezembro, o Cliff Kingsbury ter um ataque competente em campo é um excelente sinal, porque em Arizona e em Texas Tech isso não aconteceu. E aí vocês podem pensar, ué, mas por que você tem tanta certeza que o Cliff Kingsbury vai ser head coach dos Bears? É muito simples. Primeiro que o Chicago Bears é uma instituição que tenta destruir a vida dos torcedores anunciando também. Segundo, que aquela velha frase, o Dante conhece os alemães, ela será colocada em prática, com certeza absoluta. E o Cliff Kingsbury conhece o Caleb Williams porque trabalhou com ele em USC durante 1 ano. E isso será o suficiente para a excelente família McCaskey, que realmente assim honra o legado de George Halas de uma maneira magnífica, contratar o Cliff Kingsbury, enquanto há outras opções no mercado. E hoje eu acho que a melhor não é o Ben Johnson, por incrível que pareça. Refleti muito sobre isso. Tem que restabelecer a cultura dos Bears. É o Mike Vrabel. Enfim, depois eu falo mais sobre isso, mas vencedor de Jaden Daniels, eu acabei puxando o gancho para outra coisa. O 8º vencedor é o único não quarterback que tem uma chance para MVP, pelo menos em tese, que é o Saquon Barkley. E mais uma vez, até pensei em colocar o Kellen Moore ou o Nick Sirianni aqui como vencedores, porque eles não desistiram do jogo terrestre e no 4º período, de novo, o Saquon Barkley apareceu. Ele estava com 60 e poucas jardas, e no 4º período estourou com 40, passou da 100 em mais um jogo. O Saquon Barkley hoje está no passo para quebrar o recorde histórico do Eric Dickerson de mais jardas terrestres, que foi estabelecido em 1984. É um ano icônico, porque naquela temporada tivemos a primeira temporada de mais de 5.000 jardas do Damarino, que ajustando a inflação americana no caso, que fosse a inflação brasileira de 1984, esse seria 10 milhões de jardas. Mas ajustando a inflação, vamos dizer assim, o Damarino teria hoje uma temporada de 5.900 jardas, mais ou menos. Mas por que ajustar a inflação? Porque na época era jogo terrestre atrás de jogo terrestre, e a gente pensava mais nas equipes como times como um todo, não tinha uma supervalorização da posição de quarterback. 5.000 jardas em 84 seria equivalente a quase 6.000 jardas hoje, falando sério. E o oposto se aplica. Mais de 2.000 jardas terrestres para um running back hoje seria equivalente a umas 2.300, 2.400 dos anos 80, tá? É realmente algo muito fora da curva que o Saquon Barkley está fazendo. Ele está no passo para quebrar o recorde de jardas terrestres, ele pode quebrar o recorde do Chris Johnson em 2009 de jardas de scrimmage. E aí vai uma observação. Quem foi MVP da temporada de 2009? Lembrando, o Chris Johnson estabeleceu o recorde de jardas de scrimmage e passou das 2.000 jardas terrestres. E ele não ficou no top 4 do MVP. O Brett Favre, quarterback dos Vikings daquele ano, que levou o time à final de conferência e implodiu tudo com uma interceptação burra no final do jogo, teve voto. Chris Johnson não. Desde 2007 a gente tem só um MVP running back. E nesse período a gente teve Chris Johnson passando das 2.000 jardas em 2009, o Derrick Henry também teve temporadas fantásticas. Essa é a realidade, gente. Saquon Barkley, pra mim, não vai ser MVP porque o sistema ele tá articulado dessa forma. Se tem um quarterback jogando bem, o prêmio vai para ele. Se o J.J. Watt não venceu o MVP em 2014, se o Chris Johnson não venceu o MVP em 2009, se o Cooper Kupp não venceu o MVP em 2001, mas o Saquon Barkley é um vencedor, tremendo vencedor. E que ser humano, gente boa, hein? Foi legal entrevistar ele. Aliás, falando em entrevistar, foi no Jogo do Brasil, fazer um convite para vocês. Eu não sei se está no ar ainda, depois eu vou dar uma olhada, acho que vai demorar um pouquinho. Eu tive, e aliás, falando em Bears também, eu tive no podcast do The Athletic com o Robert Mace, o podcast em inglês, né? Tive que gastar meu inglês, chegou no final, já estava trocando palavras, porque eu estava 50 minutos falando, estava cansado. E foi bem legal, eu falei sobre, obviamente, a NFL no Brasil, o crescimento. Teve alguns momentos que eu falei sobre o Chicago Bears. Ele falou, mas o que você torce para os Bears? Eu falei, porque eu era uma criança burra, né, basicamente. Em 2006, com aquela defesa, Lance Briggs, né, na época meu ídolo era o Brady, e como time, né, eu sempre gostei de ver os Bears jogarem, né, desde aquela época, e aí adotei os Bears, o Brady era um ídolo, mas time mesmo, vi minha tatuagem, os Bears. E infelizmente eu tomei essa decisão na minha vida, até contei pro Robert Mace que muita gente aqui no Brasil, claro, tem os mais variados motivos, né, eu já ouvi gente que torce pros Packers porque o logo é igual do Goiás e torce pro Goiás, ou, por exemplo, o Everaldo torce pros Packers por causa das cores do uniforme, o verde e amarelo, o Brasil e tudo mais. Enfim, boa parte das pessoas aqui no Brasil escolhe o time por conta do quarterback. Não por acaso, boa parte das grandes torcidas tiveram grandes quarterbacks em algum momento. E eu tomei essa decisão errada. Faz parte. Mike McDonald. Cara, que barulho ensurdecedor que tá. Essa obra vai me deixar maluco. Mike McDonald
técnico do Seattle Seahawks é um grande vencedor, porque a interceptação que mudou o rumo da partida, já falei sobre o Leonard Williams ontem, a pick six, foi uma jogada muito ao estilo do McDonald. Foi o Big Mac dele, que nada mais é do que o jogador recuar em vez de ir para cima do quarterback. Que jogador? Um jogador de miolo de linha defensiva, coisa que não acontece normalmente. E ano passado isso aconteceu bastante em Baltimore, e o McDonald está aos poucos conseguindo fazer essa defesa jogar da maneira que ele gostaria que jogasse, de acordo com o sistema dele. Eu vou parar um pouco o vídeo, esperar esse barulho. Daqui a pouco eu continuo. Vinheta na tela, André. Gente, desculpa a interrupção. Parou agora o barulho. Eu me sinto muito envergonhado por isso. Minha vontade era derrubar esse prédio. Mas aí se eu derrubasse eles iam construir outro. Ia demorar mais para acabar a obra. Então, paciência, as pessoas estão fazendo o trabalho delas. Não posso fazer nada e peço desculpas, de coração. Não tem como tirar o áudio. Eu vou passar calor aqui fechando a janela, mas é o que tem que fazer. Gente, então vamos voltar aqui. Nono vencedor é o Mike McDonald, que aos poucos está conseguindo implementar a sua defesa em Seattle, né? Como eu disse, a interceptação foi uma jogada assinatura aí da defesa do McDonald, e o front, claro, está mais saudável, né? O osso ainda está machucado, mas o front está mais saudável, isso foi fator. Agora, de qualquer forma, não é uma vitória importante de virada, mas não é uma vitória que deixa Seattle isolado na NFC Oeste. Eu acho que nenhum time ainda da NFC Oeste realmente passa confiança. Também não vejo hoje nenhum time da NFC Oeste chegando no final de conferência, tá? Mas vamos dar um mérito aqui pro McDonald. Falando em NFC Oeste, Kyren Williams, que deu umas osciladas ao longo do ano, né? Até porque eu vejo ele como um running back um pouco mais dependente do trabalho da linha e tudo mais. Não é um cara como o Saquon Barkley, que é extra classe, ou o Derrick Henry em força física, mas é um bom running back em termos de visão e tudo mais. E mostrou isso nesse jogo contra o Saints, defesa dos Saints, que teve também muitos problemas contra o jogo terrestre. O ataque aéreo de Los Angeles realmente entrou no final da partida, né? O jogo terrestre do Kyren Williams ao longo do jogo foi o mais importante, quase 7 jardas por carregada, sai como um vencedor aqui. Por fim, Jerry Jeudy, 235 jardas de volta ao Colorado, com uma recepção de 70 para touchdown, queimando aí em profundidade a defesa de Denver, não tinha nenhum safety no fundo do campo, e na velocidade ele criou separação e anotou o touchdown. E mostrou seu valor, né? Depois de não fazer tanta coisa assim em Denver. Foi uma decepção para mim a carreira do Jerry Jeudy jogando pelos Broncos, e agora nessa partida, no prime time, num horário nobre, mostrou muito seu valor. Acho que para ele mesmo com a derrota dos Browns, é um jogo que deixa um gosto especial aí. E para terminar a capa do nosso vídeo, o Soldado Invernal. Josh Allen, e poucas coisas são mais fantásticas de assistir na NFL hoje do que o Josh Allen. Eu gosto de música clássica, não sou completamente viciado em música clássica, mas eu gosto. E eu fiz um experimento que foi assistir só os passes e as corridas do Josh Allen nessa última partida, ouvindo Inverno de Vivaldi. Parece que é uma música aleatória, mas se eu cantar aqui você vai lembrar. É fantástico assistir o Josh Allen com Winter, Inverno, enfim, do Vivaldi tocando. Espetacular! Espetacular. O Josh Allen teve 250 jardas nesse jogo? Não teve. O Josh Allen passou a bola em profundidade no Brasil? Não, porque estava nevando. O Josh Allen teve 3 touchdowns totais nessa partida, um recebido, inclusive, naquela jogada com a Amari Cooper. E na red zone ele é um tormento para qualquer defesa. O Fred Warner tomou baile do Josh Allen na red zone. O Fred Warner, que é excelente. Assistir o Josh Allen jogar é um experimento. É um evento. É um evento. É uma coisa assim que me fascina, ainda mais com neve. É muito legal. Se você não torce para um time que é rival do Buffalo Bills e você gosta de futebol americano, não tem como não gostar de assistir o Josh Allen jogando futebol americano. Que coisa espetacular. E o Josh Allen, para mim, hoje virou no mínimo co-favorito para MVP. Eu não quero apagar o Lamar Jackson da história, mas a derrota contra Pittsburgh, e se os Ravens não ganharem a divisão, aí vai ficar um pouco mais difícil o caso do Lamar. O Josh Allen venceu os Chiefs, um jogo que ele literalmente colocou a bola embaixo do braço e anotou o touchdown da vitória, uma quarta descida, e era uma jogada de passe. Tá analisado inclusive no NFL Playbook para quem quiser assistir, lá no Disney Plus. Venceu agora São Francisco num jogo de horário nobre com neve caindo e tudo mais. Então assim, a narrativa é muito forte. E tem uma coisa que muita gente mencionou, que eu, se votasse, não me importaria com isso. Mas a gente sabe como funciona, que é a fadiga de votos. É muito difícil alguém ser eleito MVP 2 anos consecutivos, porque existe essa fadiga no colégio eleitoral, tá? Então, em meio a isso, hoje o Josh Allen seria quem eu compraria para ser MVP.
Respeito muito a temporada do Lamar, respeito muito o que o Saquon Barkley está fazendo, mas a narrativa com o Josh Allen é muito forte. Tirar a invencibilidade dos Chiefs, vencer os 49ers do jeito que venceu, na neve e tudo mais, os vários jogos que ele carregou o time com o talento dele, o corpo de recebedores dele não é grande coisa, ele teve várias lesões, que é um Coleman calouro machucado, Dalton Kincaid machucado. O melhor recebedor desse time é o Khalil Shakir, que em vários times da NFL seria o 2 ou talvez o 3 em alguns. Isso mostra muito o talento do Josh Allen. Vamos para os perdedores. Bom, perdedores aqui, vamos começar com o Azeez Al-Shaair, linebacker do Houston Texans, que eu gosto muito do Al-Shaair como jogador, com talento, mas, cara, eu não gostei nada do que ele fez com o Trevor Lawrence. Não precisava, e a NFL suspendeu o Al-Shaair 3 jogos. Ele já pediu desculpa, inclusive o Trevor Lawrence entrou no protocolo de concussão. Aliás, que azar imenso que está vivendo o Trevor Lawrence, né? Desde que basicamente entrou na NFL. E o Al-Shaair deu um dos tackles, se é que eu posso chamar aquilo de tackle, mais sujos da temporada. Realmente não precisava, um tremendo perdedor, além da suspensão, claro, né? 14, 15, 16, em 3 semanas. Aí, aliás, acho que os Texans folgam. Deixa eu ver uma coisa. E o barulho da Vespa betoneira voltou, hein? Mas eu fechei a janela, então tá tudo certo. Semana 14 tem a galera de folga. Os Texans folgam, ó, tá boa minha memória. Então, semana 15, 16, 17 ele tá fora. Meu segundo perdedor é o Kyler Murray, e novamente eu vou dizer algo que eu já disse antes. Eu critico o Kyler Murray porque eu me importo com o Kyler Murray, porque eu vejo potencial ali. Falei isso ontem, falei isso no Semana NFL. Se eu não me importasse, se eu achasse que não tem jeito, eu não vou ficar perdendo meu tempo, tá? Então, se eu critico o Kyler Murray é porque eu vejo muito potencial nele. Só que, infelizmente, foi mais um jogo que ele não mostrou consistência. As 2 interceptações atrapalharam muito a vida. E foi assim contra Seattle também. 2 vitórias de Arizona, não dá para colocar que foram perdidas só na conta de interceptações do Kyler Murray, porque eu acho que existem outros elementos. Mas fato é que a defesa do Arizona Cardinals melhorou e o Kyler Murray está com interceptações idiotas. É verdade isso, porque se eu falo sobre o Jordan Love, eu tenho que falar sobre o Kyler Murray também. As interceptações que ele teve nesse jogo, novamente, não tem como ele meter uma hero ball de ponta cabeça achando que vai entrar toda hora esse passe. Tudo bem que é uma virtude ele jogar fora de estrutura, mas pô, tem que jogar um pouco o jogo, em menos o snap, cara. Seu time está liderando a divisão, uma batalha importante contra Minnesota, que é um time que tem campanha positiva, uma defesa boa. E outra coisa, aterrorizado pelas blitzes de Minnesota. Não foi um bom jogo do Kyler Murray. Eu acho ele um bom quarterback, obviamente um quarterback acima da média. Mas é impressionante como ele não consegue engatar 5 jogos bons. É tipo, um jogo muito bom, e aí o outro jogo deixa muito a desejar. Então, eu quero ver consistência, e eu não vejo isso. Meu terceiro perdedor é o Jerod Mayo, torcedor dos Patriots. Ele vai voltar no que vem. E isso não é a decisão correta na minha visão. Por quê? Porque o contrato de calouro do Drake May são 5 anos, certo? 4 anos é a opção de 5º ano da escolha de primeira rodada. Você vai ter quase metade do contrato de calouro do Drake May com o Jerod Mayo de técnico? Sério? Olha, a visão que eu tenho é que o New England Patriots não é uma equipe 3-10, é uma equipe de 5 vitórias, talvez 4 ou 5 vitórias, não é uma equipe tão ruim para perder alguns jogos da maneira que perdeu no último período. Me passa um sentimento de falta de comando do Jerod Mayo e mais, a impressão que me passa, isso é minha impressão, tá? Assistindo jogos e fazendo contraste com o ano passado. A impressão que me passa é que ele não tem o time na mão. Eu não sinto coesão nesse grupo. Então, eu realmente não sei se é a decisão certa, ainda mais com o Drake May, você voltar com o Jerod Mayo na temporada que vem. Se eu fosse o Jonathan Kraft, o Robert Kraft, os donos dos Patriots, pai e filho, eu pensaria com muito carinho no Mike Vrabel. Com muito, muito, muito carinho. Pela história que ele tem nos Patriots, porque é um técnico que sempre teve muito time na mão, no bom sentido. E eu não vejo isso com o Jerod Mayo. Absolutamente não vejo. O Mike Vrabel também é uma figura mais respeitada na liga, que pode atrair free agents e tudo mais. E New England vai ter dinheiro para gastar. Hoje eu acho que é um desperdício o Drake May com o Jerod Mayo de head coach, honestamente. Meu quarto perdedor é o Bijan Robinson, porque assim como na partida contra o Seahawks, foi mais um bom jogo que ele perdeu. Passou das 100 jardas, ele tá jogando bem,
Só que você não fala tanto do Bijan Robinson porque a Atlanta não dá muitos motivos pra gente ficar empolgado, considerando as últimas semanas. E eu acho um desperdício, porque é um running back acima da média, claramente. Ele não tá no mesmo patamar do Saquon Barkley, por exemplo, mas ele era, sim, um talento de primeira rodada. Só que eu sinto que, eu não sei, falta faísca, falta explosão nesse time. Eu vejo a Atlanta um time sem tesão, sabe? Tipo, eu não me empolgo assistindo o Atlanta Falcons. Então, vou colocar ele aqui como perdedor, porque ele jogou bem nessa partida, contra uma boa defesa, diga-se, que é um pouquinho mais frágil contra o jogo terrestre, e não foi suficiente. Faz tempo que a gente não fala sobre ele. O Aaron Rodgers é um tremendo perdedor nessa semana, porque chegamos ao ponto que a aposentadoria é a opção menos humilhante para o Aaron Rodgers, porque se ele não aposentar, ele corre o risco dos Jets cortarem, e nenhum time dá uma oportunidade para o Aaron Rodgers ser titular na próxima temporada. A gente chegou nesse ponto. O Aaron Rodgers, ele tá passando por um momento meio Valtteri Bottas, assim, sabe? Tipo, é sacanagem essa comparação, claro, porque o Rodgers no auge é 10 bilhões de vezes melhor que o Bottas no auge, mas meio que virou um pária, porque ninguém quer arcar com a bagagem que ele tem. Você lembra aquele episódio das bagagens do How I Met Your Mother? A bagagem do Aaron Rodgers, você tem que pagar taxa extra na companhia aérea para virar. E não vai compensar pagar essa taxa extra, que é todo o pacote. Parças do Aaron Rodgers, postura do Aaron Rodgers e Aaron Rodgers que não lembra o Aaron Rodgers. O trabalho de pés dele não existe mais. O segundo momento da jogada, o momento que o Aaron Rodgers joga fora de estrutura, não existe mais. Hoje, como eu disse no vídeo de ontem, é um somebody that we used to know, né? Tipo, a gente costumava conhecer um Aaron Rodgers que não existe mais e ficamos mal acostumados com Tom Brady. A realidade é essa. A realidade é o que a gente viu do Ben Roethlisberger no final da carreira. A realidade é o que a gente não viu, porque na época eu era uma criança, mas o que se viu, e depois eu fui ver, óbvio, o que se viu do Dan Marino no final da carreira. Curiosamente, os dois tiveram a mesma lesão, né? O Dan Marino bem antes, no início dos anos 90, 93, e o Aaron Rodgers no ano passado, mas lesão no tendão de Aquiles. A realidade é o que a gente viu com o Drew Brees no último ano dele. Quarterbacks caem do penhasco. O único que a gente não viu isso acontecer é o homem aqui. Só ele, basicamente. Os outros... O Brett Favre foi assim também. A gente lembra muito de 2009 do Brett Favre, mas o último ano do Brett Favre é horroroso. Horroroso. Então, o John Elway foi campeão, mas também não era mais o mesmo quarterback, né? Então, em 98. Então, infelizmente, essa é a realidade e o jogo passou pelo Aaron Rodgers. Infelizmente. Hoje é uma sombra do que foi e com 13 semanas dá pra falar isso com total e absoluta certeza. Olha... Eu vou contextualizar que o nosso glorioso Brock Purdy estava machucado. É muito evidente que ele não estava confortável, a força nos passes também me mostrou isso com clareza. Mas por que o Brock Purdy é um perdedor nessa história? Primeiro, ele não estava em condições de jogo, ele teve que jogar. Começa por aí. Segundo, porque quem vai pagar essa conta é ele. E eu acho que não tem ninguém em específico que tem que pagar alguma conta em São Francisco. Esse time vive um momento turbulento como poucas equipes na NFL já viveram. É a primeira vez em muito tempo que uma equipe atual campeã da conferência perde 2 jogos seguidos no ano posterior desse jeito, uma sacolada. A queda de São Francisco é como se fosse, tem uma expressão que usam muito, que a queda de um avião nunca é um motivo só. E até por conta disso eu fiz um vídeo para os membros, os 5 motivos pelo qual o São Francisco 49ers caiu tanto. Nunca é um motivo só, e é uma pane sistêmica em São Francisco. N lesões nesse time. Isso desde o Super Bowl, tá? Porque tem que contar o Dre Greenlaw. Queda de produção de vários jogadores, entre eles, óbvio, o Deebo Samuel e o Ayuk, quando jogou, não jogou bem. Novamente, lesões para todo lado. Sem o Christian McCaffrey, esse sistema, esse plano de jogo não é o mesmo na Red Zone. Teve que depender muito do George Kittle. O quarterback machucou também, o Brock Purdy. O Trent Williams perdeu os jogos. E além de tudo... Tem um drama na vida pessoal dele, né? A questão dos filhos, que ele perdeu gêmeos, que um morreu na gestação e o outro no parto. Uma coisa terrível isso, não consigo imaginar essa dor. O Charvarius Ward passou por isso também, um filho um pouco mais velho, mas mesmo assim... Perder um Super Bowl e ter que voltar no ano seguinte é realmente um turbilhão que não tem como a gente imaginar como um time pode passar por cima de tudo isso ao mesmo tempo. Então...
quem vai pagar essa conta é o Brock Purdy, porque algumas pessoas injustamente vão falar, aí ó, foi jogar contra o Josh Allen e tomou na cabeça. Mas, gente, ele não estava saudável. Não tem peça nesse ataque. Jawan Jennings, respeito muito, mas, pô, não tem como o Jawan Jennings ser o primeiro alvo de um ataque no corpo de wide receivers. Aí o Mason machuca também, vai ser o Guerendo, o running back dos 49ers. Então, é complicado. Mas o Brock Purdy sai como perdedor aqui porque ele é a imagem da franquia hoje. E ele vai pagar essa conta na cabeça de muitas pessoas. Nosso sétimo perdedor é a perfeição se esvaindo, é a perfeição em ruínas, como foi a crônica que eu escrevi, tá lá no meu Instagram. É o Justin Tucker, é o kicker que mais errou chutes nessa temporada, são 10. 2 field goals errados, um extra point errado. O Justin Tucker errar extra point era uma coisa assim que, cara, parecia alguém ganhar na Mega Sena, de tão difícil que era. Eu lembro, até falei sobre isso no Semana NFL com o Narda. Eu lembro que eu fiz um jogo com o Narda comentando contra o Saints, que ele erra um extra point, isso há bastante tempo, alguns anos. E, meu, eu lembro de eu depois do jogo, tipo, indo pra casa no carro, pensando, meu Deus, eu vi o Justin Tucker errar um extra point. E hoje é algo que não é mais surpresa. Diga-se que o Justin Tucker no ano passado já tinha caído de produção. Isso é outra coisa que eu tô falando faz bastante tempo. E a queda neste ano é vertiginosa. O que está acontecendo? Bom, a minha tese já há algum tempo também é que o Justin Tucker teve um declínio físico e ele está compensando a perda de força na perna, no movimento, e aí com isso ele está perdendo precisão, por isso chutes mais para lá ou mais para cá. O Stefon Diggs é um perdedor também em tudo isso, porque a saída dele e o Josh Allen em um nível talvez ainda melhor vai ser usada como argumento pró-MVP do Josh Allen, e o Diggs machucou, perdeu a temporada, foi para um time que a gente imaginava que poderia brigar pelo Super Bowl, e não acho que é o caso, e a janela de alta produção do Stefon Diggs não existe mais. E aí por que eu coloco ele como perdedor? Por conta daquela foto, depois da derrota contra o Kansas City Chiefs, que só ele está no campo, e o André vai colocar essa foto aqui na edição, que só ele está no campo observando os Chiefs comemorar, e a chance é que ele nunca tenha esse gostinho. Pelo menos não como um protagonista. Então eu acho que em meio a tudo isso, e o Nico Collins está arrebentando, né? Está saudável de novo, arrebentou nesses últimos jogos. O Stefon Diggs não é mais um wide receiver número 1. Primeiro porque ele está machucado, óbvio. Segundo que ele perdeu volume no final do ano passado e o ataque dos Bills melhorou. Ele saiu e o Josh Allen briga pelo MVP. Então, quer dizer, não estou falando que é culpa do Stefon Diggs, mas vocês concordam que é para isso que esse quadro existe, o Vencedores e Perdedores? Para a gente medir realmente a temperatura e para a gente entender quem sai perdendo ou ganhando de uma dada semana? E o Josh Allen desse jeito, sem o Stefon Diggs, eu acho que perde um pouco o valor, o Diggs. Então, eu coloco ele como perdedor essa semana. Outro que não está jogando, que está machucado, mas que perde valor, é o Deshaun Watson. Os Browns perderam o jogo contra Denver, mas o Jameis Winston não jogou mal. Tudo bem, teve interceptação, mas não jogou mal. O cara passou das 400 jardas. Contra uma das melhores defesas da NFL, fora de casa no horário nobre. Semana passada venceu o Pittsburgh Steelers também por conta do Jameis Winston. Então ficou provado por A mais B, coisa que muitos de vocês falaram, que eu também disse, que era completamente inconsequente o Deshaun Watson ficar tanto tempo como titular. E agora Cleveland está em posição de draftar um quarterback no ano que vem. Eu acho que tende a draftar um quarterback no ano que vem para ter um contrato de calouro de quarterback. E aí o Deshaun Watson entra pressionadíssimo a próxima temporada. Se o Deshaun Watson não fizer por onde, e eu não acho que ele vai fazer, ele termina 2025 desempregado. Vocês podem ter certeza. Porque a gente tem 2 anos de contraste. 2 anos nos quais, com o mesmo elenco, o Jameis Winston, que aliás está sem o Amari Cooper, né? Diga-se, porque foi trocado no meio do ano, Jameis Winston e o Joe Flacco no passado jogaram melhor que o Deshaun Watson. Eu vou repetir essa frase. O Jameis Winston e o Joe Flacco jogaram melhor que o Deshaun Watson. Então, por que cargas d'água o Deshaun Watson tem que continuar sendo titular? Se 2 reservas jogaram melhor que ele. 10º perdedor, a comissão técnica do Cincinnati Bengals, porque não existe almoço grátis na NFL. Agora, por outro lado, pode ser que eles não sejam perdedores porque vocês lembram o histórico do Cincinnati Bengals com o treinador, né? Que assim, para um treinador ser mandado embora de Cincinnati, vocês lembram o Marvin Lewis? Marvin Lewis, que fez um excelente trabalho como coordenador defensivo na NFL e que ressuscitou a franquia de Cincinnati. Mas o aviso prévio podia ter vindo um pouquinho antes, né? Então,
Não se surpreendam se o seu Mike Brown... Olha, o que acontece com... A NFL ela tem que descobrir uma forma das franquias não serem hereditárias, cara. Eu sei que isso vai contra todos os princípios da NFL, mas vocês já repararam como a loteria genética destrói franquias? Vai lá o Al Davis, que também o final da passagem do Al Davis como dono dos Raiders não foi tão boa, mas vai lá o Al Davis, coloca os Raiders no mapa. A única franquia que talvez seja exceção seja a família Rooney nos Steelers. Aí vai lá George Halas, funda a NFL, jogava, era técnico. Enfim, aí a filha dele, o neto, o George McCaskey, eu não vou entrar no mérito. Aí depois, o Mark Davis como dono também, é uma atrapalhada atrás do outro. Complicado, hein? Nossa, muito complicado, cara. E o Mike Brown vai um pouco nessa toada. Então, não se surpreendam se o Zac Taylor não for mandado embora. É simplesmente inacreditável. Se eu sou o Joe Burrow e o Zac Taylor volta para o ano que vem, eu faço greve. Dane-se. Meta o protocolo jogador da NBA. Que aí passa de um ponto. Eu acho meio over quando esses caras na NBA ficam, eu quero ser trocado, eu quero jogar com meu amigo. Eu acho muito zoado, É uma coisa que me brocha, sabe? Não gosto, me afasta. Acho, sei lá. Mas eu acho que tem um limite pra gente falar que, bom, eu acho que realmente passou do ponto. E esse limite no Cincinnati Bengals é muito evidente, é o Zac Taylor voltar pro ano que vem. Se ele voltar no que vem e o Joe Burrow quiser meter o louco, plenamente justificado. Assim como o Justin Herbert teria motivo se o Brandon Staley voltasse para essa temporada. E olha a diferença do Los Angeles Chargers com o Jim Harbaugh. Que Deus abençoe o Cincinnati Bengals. 11º perdedor, o departamento médico de Detroit. Perdeu muitos linebackers ao longo da temporada. Obviamente o Aidan Hutchinson na semana 5. E o Carlton Davis está com status questionável, tá? Então no segundo tempo a gente viu como a defesa dos Lions sofreu. E o Philadelphia Eagles está vindo, hein? Nosso glorioso Philadelphia Eagles está vindo. O calendário de Philadelphia é mais tranquilo que o do Detroit. Essa folga pode ficar pendurada por conta do departamento médico de Detroit, hein? Só pra gente terminar, eu sei que a gente não fala do Thanksgiving, mas é uma ramificação, é isso, Carlton Davis questionável. E por fim, também não ia falar sobre isso, mas preciso falar, né? O Matt Eberflus foi mandado embora. Decisão que, pelo amor de Deus, também, né? George McCaskey. E aí ele é um perdedor porque o The Athletic reportou que o Jalen Johnson bateu boca com o Matt Eberflus depois do jogo e que o Eberflus teve que sair do vestiário. Olha o nível que a parada chegou. Os jogadores estavam transtornados. E assim, depois nas coletivas dos jogadores, teve alguns que se recusaram a falar sobre o final daquela partida. Keenan Allen falou que os jogadores colocaram o time em posição de vencer. Se o Chicago Bears não tivesse mandado o Matt Eberflus embora, teria sido assim uma decisão que, cara, nem o Chicago Bears teria tomado. É a primeira vez em 124 anos que os Bears mandam embora um técnico no meio da temporada. Esse é o ponto que as coisas chegaram. E para terminar, vou voltar brevemente nesse assunto. Os Bears não podem errar. Eles não têm o direito de errar. Ah, o Ben Johnson, mago ofensivo, concordo. O melhor coordenador ofensivo da liga. Amo de paixão o Ben Johnson. Acho fantástico ver o Detroit Lions jogar. Mas ninguém sabe se o Ben Johnson vai dar certo ou não. Ninguém sabe. Ninguém sabe, ele não teve experiência como head coach. Os Bears precisam ir atrás de alguém um pouco provado como head coach. Então, Mike Vrabel e Bill Belichick não são decisões tão ruins como no primeiro momento parece, porque eles são mentes defensivas e tem o Caleb Williams lá e tudo mais. Não é uma decisão tão ruim como parece. Especialmente no caso do Bill Belichick, porque vale lembrar, o problema do Bill Belichick sempre foi encontrar quarterback. Desde a época de Cleveland. Ah, mas ele encontrou o Tom Brady. Beleza, ele encontrou o Tom Brady. Todos os outros quarterbacks que ele colocou como titular, todos os outros não foram bem. Todos. Bem o suficiente? Não foram. Claro, espaço mostrar menor dos outros, mas o único que ele realmente acertou foi o Brady. E que acerto. Ok. Mas, queira ou não, o Chicago Bears tem um quarterback no Caleb Williams. Ele não é ruim. Os Bears não vão seguir em frente do Caleb. Óbvio que não. Então, nesse sentido, com as peças que tem na defesa, o Belichick me agrada. E o Mike Vrabel, é só lembrar do Mike Vrabel em Tennessee com o Ryan Tannehill. E mais, teve um Sunday Night Football há 2 anos que os Titans deram calor no Kansas City Chiefs com o Malik Willis de quarterback. Então, eu acho que o Mike Vrabel pode ser uma pedida interessante. O Ben Johnson tem um teto maior.
Pode ser que o cara dê muito certo. Pode ser que o cara seja um Sean McVay. Pode ser que o cara seja um Kyle Shanahan. Mas pode ser que seja um flop colossal também. E esse é o problema, é o flop colossal. Os Bears não estão em posição de ter outro flop colossal na posição de head coach. Até porque eles conseguiram o que parecia impossível. Um quarterback capaz de passar para 30 touchdowns no ano que vem. Que eu acho que deve acontecer. Então, pelo amor de Deus, acertem. Porque eu tô no meu limite, assim. Tipo, realmente, eu nunca pensei que eu fosse dizer isso. E eu já passei por muitos momentos... Mas eu estou no meu limite, eu não aguento mais, assim. É uma parada que realmente me faz mal. Na sexta-feira eu fiquei com dor no estômago. Que é algo de família, aliás, mas me deu uma pontada no estômago, cara, ver o Jahmyr Gibbs e o David Montgomery correndo contra os Bears. Assim, uma parada que realmente está me fazendo mal. E aí o final do jogo enfim, já falei muito sobre. E aí eu deixei para o final do vídeo para também poder falar de outros assuntos antes, de muitos outros assuntos. Gente, é isso, fizemos todo o estrago que podíamos. Um beijo carinhoso para vocês. Para mais conteúdo, assine o Like Plus. No primeiro comentário fixado tem os vídeos que você pode assistir sendo membro e custa apenas R$8 por mês. É isso, R$8 por mês. Você tem um streaming, basicamente, de NFL na sua casa, aqui direto no YouTube. Vale a pena, faz o teste, final de temporada, R$8 por mês, dá tipo R$2 por semana, dá tipo 30 centavos por dia, basicamente. É muito pouco para você ter tanto conteúdo. Todo dia tem vídeo para os membros. 30 centavos por vídeo. Para e pensa. Faz sentido. Fizemos o estrago que podíamos. Um beijo carinhoso e até a próxima. Tchau.